Olá, pessoal! Vamos dar início, então, a mais uma resolução de exercícios sobre a função do segundo grau e sobre o seu gráfico. Então, a questão 6 nos dá uma função de segundo grau de domínio e imagem reais, que é definida por menos x ao quadrado mais 14x menos 40, e pede para que a gente determine, primeiro, f de zero. Então, sempre que nós queremos calcular a função num determinado ponto, basta substituirmos esse ponto no lugar do x. Então, a f de zero fica menos zero ao quadrado, mais 14 vezes zero, menos 40. Então, observem que zero ao quadrado é zero, 14 vezes zero também é zero, menos 40, então a f de zero é exatamente igual a menos 40. Na letra B, é a f de 5. Então, o mesmo processo. f de 5. Substituímos o 5 no lugar do x. Então, eu vou ficar com menos 5 ao quadrado, mais 14 vezes 5, menos 40. Tomar cuidado na hora de resolver esse menos 5 ao quadrado, porque o sinal de negativo, ele não está entre parênteses. Então, eu não faço joguinho de sinal. Eu repito o negativo, resolvo 5 ao quadrado, 25, 14 vezes 5, 70, menos 40. E aí, terminando a nossa resolução, menos 25 mais 70 dá 45, menos 40, 5. Então, a f de 5 é igual a 5. Na letra C, muda, porque a letra C ela quer que a gente determine o x, tal que a f de x seja igual a 8. Então, eu vou pegar a minha função, menos x ao quadrado mais 14x menos 40, e vou igualar a 8. Só que para eu resolver a Bhaskara, eu preciso igualar a zero. Então, eu vou trazer esse 8 aqui para a esquerda com o sinal negativo. Menos 40 menos 8, que é igual a zero. Então, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais 14x menos 48, que é igual a zero. E aí, para facilitar, se vocês preferirem, quando ela começa negativa, nós podemos multiplicar por menos 1, para que o a fique positivo. Então, eu fico com x ao quadrado menos 14x mais 48, que é igual a zero. Aqui eu vou resolver por soma e produto, mas vocês podem desenvolver toda a Bhaskara. Então, a soma é menos b sobre a. Então, menos o b, que é menos 14, dividido pelo a, que é 1. Então, vai ficar menos com menos mais 14 dividido por 1, que é 14. E o produto é c, que é 48, dividido por a, que é 1. Então, é o próprio 48. Então, nós precisamos de dois números que somados deem 14 e multiplicados deem 48. Então, esses números são x' igual a 6 e o x duas linhas igual a 8. 6 vezes 8, 48, e 6 mais 8, 14. E a letra D, novamente uma Bhaskara, porque ele quer as raízes da função. Só que agora eu pego a função e igualo a zero. Então, aqui nós podemos fazer a mesma coisa, multiplicar a função toda por menos 1 para trocar todos os sinais. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 14x mais 40, que é igual a zero. Novamente, vou fazer por soma e produto. Então, a soma menos b, então menos o menos 14, dividido por a, que é 1, e o produto
Opa, então aqui vai dar 14 positivo. E o produto, que é o C, que é 40, dividido por A, que é 1. Então agora ficou até mais fácil. Dois números que somados dão 14 e multiplicados dão 40. É o 4 e o 10. Então, x' igual a 4 e x duas linhas igual a 10. Lembrando que se você não tiver facilidade de fazer por soma e produto, pode resolver a Bhaskara normalmente. Questão 7. Encontre a sentença matemática da função do segundo grau que satisfaça f de menos 2 igual a 0, f de 2 igual a 0 e f de 0 igual a menos 1. Então, nós temos as raízes da função, onde o y vale 0, e nós temos o ponto onde o meu gráfico intercepta o eixo y. Então, olha só, nós temos 3 pontos. O primeiro é menos 2 para x e 0 para y. O segundo é 2 para x e 0 para y. E o terceiro é 0 para x e menos 1 para y. Bom, de posse dos zeros da minha função, ou seja, dos dois primeiros pontos das raízes, a gente consegue substituir aqui na minha função na forma fatorada. A forma fatorada de uma função do segundo grau é a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. O x' e o x duas linhas são as raízes da minha função. São esses pontos aqui, ó, o menos 2 e o 2. Então, aqui vai ficar x menos menos 2. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ficar com x mais 2. E aqui com x menos 2. Escrevemos na forma fatorada. De posse disso, eu vou fazer o uso do terceiro ponto, que é onde o x vale 0 e o y vale menos 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, o y menos 1, que é igual a vezes 0 mais 2 vezes 0 menos 2. Então, substituir o y menos 1 e o x0 desse terceiro ponto. Para que eu fiz isso? Para descobrir o valor de A. Então, olha só. 0 mais 2 é 2 e 0 menos 2 é menos 2. Então, eu vou ficar com menos 1 igual A vezes 2 é 2A vezes menos 2, menos 4A. Multiplicando por menos 1 para ficar positivo e reorganizando, eu fico com 4A igual a 1. Logo, A vale 1/4. Agora, eu volto aqui e substituo. Então, a minha função será 1/4, que é o valor de A, vezes x mais 2, vezes x menos 2. E aqui nós podemos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o chuveirinho para resolver. Então, eu vou ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes x mais 2x. E 2 vezes menos 2, menos 4. Observem que aqui um valor é negativo e um é positivo iguais. Então, eu fico com y igual a 1/4 de x ao quadrado menos 4. Pronto, descobrimos a nossa função. Questão 9. Em uma indústria, determinada peça tem um custo de produção de R$50. Devido à sua experiência no mercado, a indústria tem conhecimento de que, quando essa peça é colocada à venda por X reais a unidade, são vendidas 110 menos X unidades. A função que expressa o lucro da empresa em função de X, em que X é o valor da venda de cada unidade, é. Então, olha só, o que é o lucro? O lucro é o preço de venda menos o preço de custo, certo?
Então, mas isso eu posso pensar em uma peça e posso pensar no total. A peça, ela é vendida por X reais. E ela custa 50 reais cada peça. Então, esse X menos 50 é o lucro de uma peça. Eu vendo por X reais e eu gasto 50 para fabricar. Entretanto, ele disse que são vendidas 110 menos X unidades. Então, esse lucro de uma peça tem que ser multiplicado pela quantidade de peças que serão vendidas. Então, vamos ver como é que vai ficar. Usando a propriedade distributiva, x vezes 110, 110x, x vezes menos x ao quadrado, menos 50 vezes 110, menos 5.500, e menos 50 vezes menos x dá mais 50x. Aí, reorganizando, vou pôr aqui lucro em função de x, que é igual, primeiro, menos x ao quadrado. Na sequência, 110x com mais 50x dá 160x, menos 5.500. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Agora, sobre o gráfico da função. Determine em função de P o vértice da parábola definida por x ao quadrado menos 2px. Então, olha só. A fórmula das coordenadas do vértice da parábola são x do vértice menos b sobre 2 vezes a. Então, vamos lá. Menos o b. Olha só, o b é o valor que acompanha x. Então, tudo isso é b. O b vale menos 2p. Vou pôr dentro do parênteses. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Então, menos com menos vai ficar mais 2p. E 2 vezes 1, 2. 2p dividido por 2 é p. Então, acabamos de encontrar a coordenada x do vértice. A coordenada y do vértice, ela é dada por menos delta dividido por 4a. Ok? Então, menos, e eu vou resolver o delta dentro do parênteses para eu não fazer confusão. b ao quadrado menos 2p ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o termo c, que é um número que está sozinho, que não existe. Então, eu vou colocar 0. Tudo isso dividido por 4a. 4 vezes 1. Então, vou repetir aquele primeiro negativo e vou resolver o que está dentro do parênteses. Menos 2p ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. E p ao quadrado fica p ao quadrado. E o restante aqui vai zerar. Ó, 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Tudo isso dividido por 4. Então, menos com mais, menos. 4p ao quadrado dividido por 4, p ao quadrado. Então, as coordenadas do nosso vértice são p para x e menos p ao quadrado para y. Questão 7. Determine o conjunto imagem da função de segundo grau representada no gráfico a seguir. Bom, o conjunto imagem, a gente precisa olhar os valores de y para os quais a função existe. Então, observem que ela começa no 3 e vai descendo. E abaixo do 3, ela existe infinitamente. Mas acima do 3, eu nunca vou ter função. Então, a imagem dessa minha função, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Y, porque na imagem nós estamos interessados nos valores de y, pertence aos reais, tal que esse y, ele deverá ser menor ou igual a 3.
Então, a função vai existir para qualquer valor menor ou igual a 3. Questão 8. Dada a função menos x² mais 6x menos 8, faça o que se pede. Letra A, determine o vértice da parábola. Então, aquelas fórmulas que nós já utilizamos. X do vértice menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos, o b vale 6, dividido por 2 vezes a. O a vale menos 1. Então, vai ficar menos 6. E embaixo, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 6 dividido por 2 dá 3. Menos com menos, mais. A coordenada y do vértice, vocês têm duas opções. Eu tanto posso fazer pela fórmula, como eu posso simplesmente pegar esse x, que eu considero o caminho mais fácil. Pegar este x aqui e substituir aqui na função. Então, ficaria menos 3² mais 6 vezes 3 menos 8. Então, lembra que quando o negativo não está dentro do parênteses, eu repito. Então, fica menos 9. Mais 6 vezes 3, que é 18, menos 8. Menos 9 mais 18 dá 9. 9 menos 8, 1. Se vocês fizerem pela fórmula menos delta dividido por 4a, também tem que chegar ao mesmo resultado, ok? Então, as coordenadas do nosso vértice são 3 para x e 1 para y. Na letra B, ele pergunta se esse vértice representa um ponto de máximo ou mínimo. Então, olha só, como o valor de a é negativo, o a é menor que 0, a minha parábola ela é voltada para baixo. Então, o vértice está aqui no topinho. Então, esse vértice, ele representa um ponto de máximo. É o ponto mais alto da minha parábola. Letra C. Qual é o conjunto imagem dessa função? Então, pensem comigo. Este aqui é o vértice. Ele vale 1 para x e 3 para y. Então, a função está lá no 3. Do 3 para baixo existe função, porque ela tem concavidade para baixo. E nós acabamos de dizer que o 3 é o valor máximo dela. Então, existe função para qualquer valor abaixo do 3. Então, vamos escrever isso. A imagem da minha função é formada por valores de y pertencentes aos reais, tal que este y ele tem que ser menor ou igual a 3, porque a minha parábola existe do 3 abaixo. E a nossa última questão: qual das funções reais definidas tem como gráfico a parábola apresentada na figura seguinte? Vamos analisar aqui. Então, olha só, o gráfico, ele corta o eixo y bem no zero. Então, esse aqui, gente, é o nosso ponto C. Então, eu já sei que o C da minha função tem que ser 0. Então, você já elimina a alternativa A e a B, porque o C vale 10, ok? Outra informação, concavidade voltada para cima. Então, o meu A deve ser positivo. Já elimino aqui a C, que o meu A está negativo, ok? E a terceira informação é em relação ao B. Para definir o B, eu posso pensar no x do vértice. Olha só, o vértice é aqui o ponto A. A coordenada x do vértice, ela é positiva. E ela é dada por menos b sobre 2a. Isso aqui tem que dar um valor positivo. O a é positivo. O negativo está aqui na fórmula. E eu quero que tudo isso seja positivo. Então, na verdade, eu vou precisar que o b seja negativo. Por quê? Olha só essa análise que eu vou fazer. O a eu já tenho certeza que ele é positivo. Vou multiplicar por 2, ele vai continuar positivo.
Esse negativo já é da fórmula. Se o B for negativo, olha o joguinho de sinal. Menos com menos dá mais, com mais, mais. Então, se o B for negativo, o meu joguinho de sinal dá certo e tudo isso aqui se torna positivo. Então, eu concluo que o B é um valor menor do que zero. Portanto, não pode ser a alternativa D, que o B é positivo. Então, nós ficamos com a alternativa E, x² menos 2x, o B sendo negativo.